e solidão. O mundo aborda sobre isso, a literatura sapiencial, ou a literatura, ou a filosofia, ou a teologia filosófica, ou parte da que nós chamamos de teologia histórica, vai recortar esse assunto do que seja sofrimento e do que seja solidão. Eu estou querendo dizer para você que quando a gente vai abordar isso no aspecto da Bíblia, ou aspecto biblista, a gente precisa entender essas coisas, e entender que o mundo, ele faz esses recortes aqui, eles pegam um assunto e recorta na visão, ou na cosmovisão de que cada ciência vai entender isso. Tudo bem até aí? Vamos prosseguir. Sofrimentos impostos pelos conflitos da existência com outros seres. Nós sofremos. Quando você vai lidar comigo, você pode ter certeza que você vai sofrer, porque você tem um outro ser humano que está na jogada. E aí veio esse autor, o Paul Tillich, que ele fala, olha, é um conflito natural da existência. Então não tente demonizar aquilo que também é da própria existência. Nós sofremos. Quando nós casamos, nós amamos, nós também sofremos. Está entendendo o que eu estou falando? Quando você gera filho, você também ama, mas você também sofre, porque são conflitos, são seres humanos, são pedras que estão polindo. E é isso que o Paul Tillich vai abordar. É um sofrimento natural. É o que ele vai chamar aí um pouquinho mais acima de aspecto ontológico. Todos nós temos isso. Essa questão da finitude. Um dia eu vou falecer, um dia eu vou sumir daqui. E com quanto um ser finito, eu estou sujeito a segregar, a estar às vezes solitário, a estar às vezes melancólico. Está dando para entender? Eu estou sujeito aos sofrimentos da vida e por aí afora, porque ninguém escapa da morte. E nessa perspectiva ele coloca então que sofrimento é o mal adquirido. A gente já nasce debaixo do sofrimento, segundo a visão do Paul Tillich. E é uma visão interessante que tem que prestar atenção nisso. Vamos mais um pouquinho. A outra questão é o sofrimento budista. No sofrimento budista, o garoto nasce, mas ele não tem como reclamar para os pais e nem para a religião por que ele está sofrendo. Porque a história budista vai dizer para ele, sofra. Faça como está na religião, sofra. O processo de beatificação, o processo de glorificação, de purificação da alma, passa pela vida do sofrimento. Então o sofrimento é o karma que deve ser encarado. Assuma o seu karma. Quando você assiste aqueles programas, aqueles documentários que falam a respeito, principalmente da condição da mulher, em países árabes, por exemplo, você vai notar essa temática muito em cima. Sofra, porque você nasceu disso, e a sua tarefa é fazer isso, ou isso, ou isso, ou isso, ou isso, porque essa é a história. E no budismo, há muitas complexidades religiosas quando se trata de sofrimento. Agora, o budismo é o oposto do que o cristianismo propõe. Tudo bem? Vamos mais um pouquinho. O sofrimento no cristianismo é feita a exigência de aceitá-lo como elemento da finitude e como coragem última. Para Paul Tillich, eu uso o sofrimento apenas como um degrau. Ele vem, mas na perspectiva do cristianismo eu dou um salto quando ele vem. Ele é a coragem última para mim. Eu dou o passo e eu passo por cima dele. Na visão do cristianismo. Na visão budista você padece. Esse é o seu karma. Assuma a sua condição. Você veio para isso. E não há como mudar. No cristianismo não. Tudo bem? Mais um pouquinho. Já para Jean-Paul Sartre, um dos grandes da literatura, que a gente chama de Carlos Drummond de Andrade, ele é sartriano, que ele vai dizer que o ser humano é um ser humano sem saída. Lembra daquele poema, E Agora José, você que ama, faz versos, protesta? Lembra disso? Está sem mulheres, está sem discurso. Quando você lê o poema, você tem a impressão que o Drummond, orientado pela filosofia existencialista do Søren Kierkegaard ou do Sartre, ele vai dizer o seguinte: o homem é sem saída. Você vai ficar aqui. No final do poema ele diz: você quer morrer, mas nem morrer você não morre. Você é duro, José. No final do poema ele diz: José, para onde? Ele não deixa nenhuma possibilidade. E essa é essa questão da alienação do ser humano, que o ser humano é um ser alienado na visão sartriana, não é a visão do cristianismo, mas há aspectos interessantes para repensar. Mais um pouquinho. O Kierkegaard vai mostrar um pouquinho mais a fundo que isso é uma doença. Olha lá, é uma doença mortal. Você vai morrer por ela, você vai morrer com ela. E depois no final, o Heidegger vai dizer que isso é a finitude do ser. Então há um link muito claro com relação ao Paul Tillich ali. Vai um pouquinho mais para baixo agora.
Agora já em Paulo, no capítulo 1, verso 24, ele nos ensina que os seus sofrimentos podem pagar os méritos de outros pecadores. Olha que interessante. Já se deram conta disso? Essa expressão do Russell Shedd. E ele diz: preencha o que falta das aflições de Cristo. Refere-se ao sofrimento e às perseguições. E se está errado, é com S. Perseguições necessárias para levar o evangelho a todas as nações. Russell Shedd então perguntava: em que sentido que Paulo estava sofrendo ou preenchendo o que restava das aflições de Cristo? E aí, meus irmãos, a gente repensa então, traz para a nossa vida. Você vê que agora como é que o cristianismo traz a questão do sofrimento, não nessa perspectiva existencialista. Paulo tira isso de vez, ele falou: se a nossa esperança se reduz a essa terra, nós somos mais infelizes. Nessa filosofia ali atrás, ela não há nenhuma possibilidade de esperança para o ser humano. Está dando para você entender isso? E Paulo é o oposto disso. Ele fala: olha, eu sofro, quer dizer, a minha esperança se realiza quando eu sofro pelas pessoas. É lógico que o aspecto de escatológico, de esperança em Paulo, é muito mais profundo que isso. Eu estou passando adiante porque eu tenho coisas mais importantes, mas eu não podia seguir sem tocar nessas coisas. Mas, grosso modo, é isso. Preencha o que falta das aflições de Cristo. Eu queria ler para você um trechinho aqui do autor, quando ele diz sobre sofrimento. Escuta aqui rapidinho, do John, escuta aqui: foi-me permitido ver que se eu quisesse jamais sofreria dessa forma, ou da forma certa. Deveria primeiro passar uma sentença de morte sobre tudo que possa apropriadamente ser considerado uma coisa deste mundo, considerando como mortos eu mesmo, minha esposa, meus filhos, minha saúde, meu contentamento e tudo mais, como também considerar-me morto para eles. Em segundo lugar, viver para Deus, que é invisível. Esse autor, queridos, eu vou falar com um pouco mais de calma sobre eles no final, vai abordar sofrimento noutra perspectiva, uma perspectiva muito mais bela, quando você se realiza, quando você está preenchendo o que resta dos sofrimentos de Cristo. Mais um pouquinho, ponto B, providência. De novo, Paul Tillich vai afirmar que isso aí é a atividade diretiva de Deus. É muito difícil, queridos, quando a gente tem na mente, eu estou falando para vocês agora sobre providência, e na sua cabeça agora vem um monte de situações sobre providência. Providência amanhã, se eu vou comprar, se eu vou vender, se eu vou ter coisas na minha casa. Sobre esse conceito de Deus abençoando a despeito de qualquer coisa. E aí vem essa teologia da prosperidade, essa que eu estou dizendo, fadada ao fracasso teológico, porque ela repousa sobre como é que eu vou usar a expressão? Sobre o aspecto positivo das pessoas. Tenha fé, peça que venha. Ela é um Laí Ribeiro escondido, o poder está dentro de você. Chame e o poder virá. Isso é Laí Ribeiro. E essa teologia ela é recortada por esse aspecto. Mas aqui, o Paul Tillich vai um pouquinho mais adiante e fala: olha, é o Deus criativo dirigindo todas as coisas. Isso é o que ele chama de providência. Está compreendendo? Ou seja, em Paul Tillich aqui, queridos, ele abre a possibilidade para o sofrimento também. A não ser que você diga: Deus não está no controle das coisas, Deus não tem um controle da situação. Você tem que entender isso. Se você não entender isso, você cai na mágoa, você cai no choro, vira o sofrimento pelo sofrimento. Mas aqui ele fala: olha, providência tem que passar por esse conceito de direção de Deus, de controle, de Deus estar controlando as coisas. Será que Deus está olhando de cima para baixo como uma peça de xadrez? Os irmãos que estão aqui, que já jogaram ou conhecem o xadrez, sabe como funciona. O jogo de xadrez só termina quando ele termina. Você pode ter comido 15 peças do adversário e com uma peça eu venço o jogo. A possibilidade do checkmate é possível até o último instante. Basta as suas peças estarem alocadas no tempo certo. E ele vai abordar nesse aspecto. Será que Deus é o Deus que direciona, que está vendo, o jogo não está terminado, ou já terminou porque eu não estou vendo saída? Quando eu não estou vendo saída, eu não estou confiando nisso que ele está dizendo, dessa atividade